Bom dia, turma 801. Hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Nós estamos entrando aí, apresentando para vocês o mapa mundi, né? Eu quero que vocês tenham um destaque especial aqui no continente americano, nosso continente, né? Aqui ele já está com uma divisão, que nós vamos falar mais lá na frente, mas eu quero que vocês tenham a visão, concentre a visão de vocês dentro do nosso continente, tá? América. Então, nós temos o nosso continente, nós temos a África, temos a Europa, temos a Ásia, a Oceania e a Antártida. Então, vamos dar aqui, né, seguimento falando do nosso continente americano. Continente americano. Agora nós já temos o nosso continente aqui destacado, né? Para a gente ter uma visão melhor. Lembrando que aqui eu tenho o Brasil, o maior país da América do Sul, tá? Então aqui nós temos o nosso continente. A divisão do continente americano. Nós vamos ver agora que nós temos duas divisões importantes do continente americano que nós vamos estudar hoje, tá? Aqui nós temos o mapa político do nosso continente. O mapa político, ele está trazendo para a gente o nome dos países dentro do continente americano, tá? Lembrando que o Brasil está aqui, ó, na América do Sul, e ele é o maior país da América do Sul, tá ok? Divisão do continente americano. Eu falei para vocês que as duas divisões que nós vamos ver, né? Aqui eu tenho uma divisão que dividiu o continente americano em duas partes. Aqui eu já tenho o continente americano dividido em três partes. Então, nós vamos ver primeiro essa segunda divisão, tá? Que é em três partes. Que divisão é essa? Tá? O que ela traz pra gente? O que ela está mostrando? A divisão fisiográfica, essa divisão é chamada de fisiográfica. Então, ela divide o continente americano, nosso continente, em três partes. América do Norte, tá? Que é só o Canadá, Estados Unidos e México, tá? América do Norte. A América Central, que é a parte do continente, a parte das ilhas, tá? Essa parte aqui, ó. Central, e a América do Sul, que é onde nós estamos localizados, né? O Brasil. Então, América do Sul. Então, a divisão fisiográfica dividiu o nosso continente em três partes: América do Norte, América Central e América do Sul, correto? Agora nós temos a primeira lá, né? Que foi dividida em duas partes o nosso continente. Como foi feito? Que divisão é essa? Divisão histórico, social e econômica. Dividiu em América anglo-saxônica e América latina. América anglo-saxônica, eu tenho Canadá e Estados Unidos. Na América latina, eu tenho do México, parte do México, América Central e toda a América do Sul, ok? Então, aqui eu tenho agora América Latina, tá? Então, América anglo-saxônica e América Latina. América anglo-saxônica e América Latina. Uma passou pela colonização de povoamento, a outra passou pela colonização de exploração. Então, ó, a América anglo-saxônica passou pela colonização de povoamento. A América Latina passou pela colonização de exploração. Então, América Latina, colonização de exploração. América anglo-saxônica, né, colonização de povoamento. Vamos ver essa diferença mais lá na frente. Colonização das Américas. Colônias de exploração e colônia de povoamento.
produção agrícola em grandes propriedades para exportação, trabalho escravos, índios ou negro, pacto colonial rígido, monocultura. Hoje, países pobres, países de clima tropical. Primeiro se construiu uma cadeia. Já na colônia de povoamento, em pequena escala, consumo interno, trabalho livre assalariado, ausência do pacto colonial, policultura, países ricos, subtropical e escola. A América anglo-saxônica e a América Latina, uma é rica e desenvolvida, a outra é pobre e em desenvolvimento. Então, a América anglo-saxônica é rica e desenvolvida. A América Latina é pobre e em desenvolvimento. Agora nós vamos continuar, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Divisão do continente americano. Nós vimos que tem a divisão fisiográfica e a divisão histórico-social e econômica, as duas que acabamos de ver. A divisão fisiográfica, vamos ver agora aqui, né, mais explicadinho. Nós temos América do Norte, tá? América do Norte, Canadá, Estados Unidos e o México. Nós temos a América Central, América Central, esse espaço aqui, tá? A parte continental e a parte insular, a parte das ilhas. Então, isso aqui, né, é a América Central. E eu tenho a América do Sul, né? Eu tenho, aqui, eu tenho a América do Sul, e que nós já vimos que o Brasil é o maior país da América do Sul. Então, pela divisão fisiográfica, eu tenho o nosso continente dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Divisão fisiográfica, essa que nós acabamos de ver, ela leva em conta aspectos físicos e geológicos, bem como a localização de cada área do continente. Agora nós passamos para a divisão histórico-social-econômica, que nós já vimos anteriormente, só que agora mais explicadinho aqui para vocês. Nós estamos vendo a América anglo-saxônica, tá? Destacado aqui, Canadá e Estados Unidos. E nós estamos vendo a América Latina, todo esse espaço aqui, né? O México, América Central, tanto continental como insular, e a América do Sul, lembrando do Brasil, maior país da América do Sul. Então, eu tenho, pela divisão histórico, social e econômica, eu tenho América Latina e América anglo-saxônica. Essa divisão histórico-social econômica que nós acabamos de ver, ela se baseia em características como a origem linguística e as diferenças históricas, sociais e econômicas entre os países americanos. Tipo de colonização da América. Nós falamos lá atrás, né, sobre a colonização. Agora vamos ver como ela está acontecendo aí. Colônias de povoamento, né? Nós falamos da colônia de povoamento e a colônia de exploração, né? Então vamos ver primeiro colônias de povoamento. Qual a vantagem que foi a diferença, né, de vantagens entre povoamento e exploração? Os europeus se dirigiram ao novo continente para lá viverem em definitivo, né? Eles foram para um outro continente para viver de forma definitiva, construírem uma nova pátria. Muitos deles saíram da Europa em virtude de conflitos. Como vieram com o intuito de fixar residência, seu objetivo foi o desenvolvimento local.
né? Esse tipo de colonização ocorreu na América Anglo-Saxônica. América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos. Então, essa colônia de povoamento fez uma diferença. Por quê? Porque os europeus chegaram com o intuito de fixar residência. Então, se eles querem fixar residência, a preocupação deles, o objetivo é o quê? Desenvolvimento local, tá? Aí vem a colônias de exploração. A colônia de exploração, ela ocorreu em toda a América Latina. Toda a América Latina, que é o México, América Central e toda a América do Sul. É isso? Colônias de exploração. Os colonizadores tinham como objetivo principal o enriquecimento e posterior retorno a seus países de origem, ou seja, nas colônias de exploração que dentro da América Latina, que ocorreu dentro da América Latina, os colonizadores não tinham ideia, não queriam, né? O objetivo deles não era fixar moradia aqui, né? na América Latina. Eles vinham apenas com o intuito de explorar, ou seja, enriquecer, né? O enriquecimento e depois retornar aos seus países de origem. Aí nós temos a América agora, o mapa físico da América, tá? Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, tá? Então vamos ver um instantinho. A América física, eu quero que vocês observem primeiro aqui a questão latitudinal, tá? E longitudinal. Então nós temos grandes terras, né? Ó, ao norte, ao sul, né? Então vamos observar. A América apresenta uma natureza rica e variada. Afinal, esse continente, ele passa por todas as latitudes do norte ao sul do planeta, com terras que se estendem desde o Ártico, né, até as proximidades da Antártida, situada no Polo Sul. Então, ó, desde o Ártico até o Polo Sul, tá? Então, vamos ver aí. Ainda sobre o relevo, sobre o aspecto físico, né, da América do Sul. Então, vamos ver. No anterior, nós falamos da América, de todo o continente, né? Nós vimos aqui de todo o continente. Agora, nós vamos especificar na América do Sul, porque onde nós estamos inseridos, né? Onde nós estamos localizados aqui, América do Sul. O relevo da América do Sul é bastante diversificado, apresentando 3 tipos básicos: na porção leste, na porção central e na porção oeste. Na porção leste, planaltos sedimentares e cristalinos com altitudes modestas, planaltos e serras do Atlântico, planalto da Patagônia. Na porção central, baixos planaltos, depressões e planícies. Planície do Rio Amazonas, planície do Pantanal Mato Grossense e depressão do Chaco. Na porção oeste, a Cordilheira dos Andes, elevadas altitudes, tá? Cordilheira dos Andes. Cordilheira dos Andes aqui, né? Uma imagem muito bonita para a gente poder observar agora, tá? Cordilheira dos Andes no Chile. Montanhas rochosas nos Estados Unidos.